Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, vamos começar nossa aula. Nós vamos abordar o assunto hoje, princípios para um planejamento estético do sorriso. Tá? Esse vai ser o assunto abordado, é um assunto amplo, cheio de detalhes, mas eu tenho uma metodologia, um objetivo que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Vocês vão conhecer, bem legal, que vai dar um parâmetro para vocês poderem seguir e também algumas referências para vocês terem consciência assim, sobre a estética dental e estética do sorriso. Então, rapidamente vou me apresentar. Sou graduado pela UBRA em 2009, trabalho há 13 anos já, faço clínica há 13 anos. Sou pós-graduado pela ABO de Florianópolis, em implantodontia, em ortodontia pela IGPGO de Caxias do Sul. Durante esses 13 anos de formado fiz muitos cursos de estética, de implantodontia, de prótese. Sempre me atualizei, sempre me mantive estudando. Tenho uma clínica também, já há muitos anos, trabalho com vários colegas, então eu tenho muito contato com professores meus, dos meus cursos, e com colegas, consigo trocar bastante conhecimento e isso aí ajuda bastante. E toda a prática clínica que eu tenho vem desses 13 anos de trabalho e de cursos. Eu tenho como objetivo pessoal, que é a minha bandeira, vamos dizer assim, é conciliar a odontologia clínica que eu já tenho, que eu continuo praticando e busco há muitos anos, com a odontologia científica, que é o que eu venho buscando com mais foco agora nesse momento, com esse mestrado. Qual é o objetivo desse trabalho, então, dessa aula? Tá? O que eu quero trazer para vocês? Eu quero promover uma sequência lógica de tratamentos estéticos, tá? Um protocolo de tratamentos estéticos e incluir nesse protocolo uma série de referências estéticas do sorriso, tá? Referências da literatura mesmo. Vamos lá que a gente vai ver. Só complementando, assim, talvez fosse muito mais fácil eu dar uma aula de protocolo estético, de planejamento estético e uma outra aula de referências, falar sobre estética de dente, falar sobre estética de gengiva. Dá para dar várias aulas misturadas aqui, né? Mas eu estou tentando compilar isso tudo numa aula só, trazendo um protocolo e botando as referências estéticas da literatura dentro desse protocolo. Então vamos lá. Conceito de estética, conceito do dicionário, tá? Estudo das condições e dos efeitos da criação artística. Interessante. Então, a estética dental ela pode ser considerada uma criação artística e ela deve ser considerada uma criação artística, porque o dentista precisa ter conhecimento, precisa ter criatividade, precisa estar iluminado para ele fazer aquilo com maestria, tá? Vamos lá. Da Vinci, quando ele pintou isso aqui, será que hoje, se o Da Vinci estivesse vivendo nesse mundo, nesse momento, e tivesse essa iluminação e fosse pintar, ele pintaria a Mona Lisa como belo? Será que essa é uma referência de beleza daquela época que ele pintou e a mesma de hoje? Tem gente que considera isso uma arte bela, tá? Essa é uma obra que tem 100 anos, ela revolucionou a, a arte e ela foi considerada por muitos como uma pintura, uma beleza. O que eu venho trazendo para vocês com essas comparações, né? Isso aqui é uma arte moderna, tá? Que a beleza ela é muito, muito, extremamente subjetiva. Tá? A beleza ela não depende exclusivamente do objeto e de quem observa, muito de quem observa. Então ela se torna muito subjetiva. Vamos mais além. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que esse assunto ele traz algumas curiosidades, tá? Então eu vou passar essas curiosidades. Talvez elas não sejam nem tão relevantes para a aula em si, mas são curiosidades eu gostei de colocar na aula, deixar para vocês ter esse conhecimento. Através da beleza, através da busca pela beleza, nós moldamos o mundo como uma casa. E ao fazê-lo, nós amplificamos nossas alegrias e encontramos consolo para a tristeza.
Roger Scruton. Esse cara aqui é um escritor, filósofo inglês, faleceu faz uns 2 anos, acho 3. Eu já li alguns livros dele, eu gosto muito dele. E ele fala muito sobre isso, sobre o belo, ele traz essa questão. E esse aqui é uma coisa interessante, né? A beleza, a estética, quando ela é transmitida para nós, a gente absorve isso e a gente se torna menos triste. Essa visão da estética nos deixa mais felizes. Louco, né? Mas é verdade. Isso é assim. Por isso a importância da beleza, por isso a importância da estética. Para Pitágoras, tudo é matemática. Então a estética, as proporções, as dimensões, as divisões, tudo matemático. Para Platão, ele diz que não é simplesmente isso, que existem conceitos de simpatia e comportamento envolvidos. E realmente, né, a gente começa a achar bonitas as pessoas, começa a achar agradável o visual das pessoas depois de conhecê-las melhor, mesmo elas não tendo traços estéticos literários, assim, que estejam na literatura, que sejam referências literárias. O nosso código de ética odontológico, tá, ele diz: o objetivo de toda atenção odontológica é a saúde do ser humano. Então esse é o ponto. A odontologia ela busca a saúde, mas hoje a estética está 100% dentro da odontologia, né? E ao mesmo tempo a estética ela nos faz bem, ela nos tira a dor, como dizia o Scruton ali. Então a gente conclui, obviamente, que claro que a estética ela faz parte da saúde, ela é considerada saúde, ela por N motivos, né? Mas por nosso comportamento, pela nossa autoestima, autoconfiança, o bem-estar que ela nos causa. Quais padrões estéticos devemos seguir? Isso é importante. A gente tem que cuidar para não imitar e fazer tudo igual, né? Eu sou um dentista que eu faço minhas restaurações, minhas facetas, minhas restaurações, elas têm uma característica, elas são parecidas. E eu me policio para cada vez mais planejar os casos, enxergar pacientes de formas diferentes e dar as características individuais de cada um, né? Não imitando, não fazendo igual. Então, os padrões individuais de cada um baseando-se em referências científicas. Apesar de sermos parecidos, somos todos diferentes. Devemos sempre buscar o tamanho natural dos dentes. Então, esse é um slide que eu usei na minha outra aula. E é um slide que eu provavelmente vou usar bastante quando eu falar de estética e de reabilitação. Ele está nesse livro. Então vamos lá, o comportamento fisiológico dos dentes naturais íntegros é resultado da relação íntima e equilibrada entre os preceitos biológicos, mecânico-funcionais e estéticos. Deste modo, o sucesso de uma reabilitação oral protética está também alicerçado nesses mesmos fatores. Então é isso, gente. A gente tem que sempre buscar o tamanho natural dos dentes, porque automaticamente ali a estética ela já vai estar envolvida. Olha que interessante aqui, a gente começa a entrar já em requisitos científicos mesmo, tá? Que é o equilíbrio. Vamos lá. O equilíbrio pode ser definido como a estabilização resultante do ajuste exato de forças opostas. Quando todas as partes estão judiciosamente ajustadas entre si e quando nenhum dos elementos constituintes está fora de proporção, isso sugere um resultado equilibrado, estável. O equilíbrio refere-se não apenas às forças ou ao peso, mas também à estética. Olha que interessante. Nosso senso de percepção visual é utilizado para manter ou induzir o equilíbrio. Quando a posição de um objeto no segundo plano é percebida como uma tensão desconfortável, o equilíbrio da composição não é alcançado. Essa imagem reflete esse parágrafo. A gente pode perceber o desequilíbrio, a tensão que o observador percebe quando vê esse deslocamento. Já centralizado, a gente alivia essa tensão e quando a gente divide também
com equilíbrio, a gente consegue aliviar essa tensão. Isso são preceitos estéticos. O equilíbrio. Checklist estético do sorriso. Quando é que a gente vai aplicar isso e por quê nos nossos tratamentos? Então, quanto mais protocolares foram nossos procedimentos, mais assertivos serão nossos tratamentos. Gente, eu não quero ser burocrático, encher de protocolo, mas eu acho válido existirem protocolos, porém protocolos curtos e simples, tá? Se tudo tiver uma sequência, se tudo tiver uma ordem e forem uma ordem simples, básica, a coisa se torna mais assertiva e mais fácil. Quando vamos abdicar de um checklist de princípios estéticos? Então, assim, ó, esse checklist ele vai ser aplicado o tempo todo durante o tratamento, principalmente na hora de um enceramento estético mesmo, ou na hora da execução, tá, do caso. Mas ele vai ser aplicado o tempo inteiro, desde o princípio, desde as fotos que a gente já começa a observar, a gente já começa a lançar mão dos princípios estéticos na nossa cabeça e nas nossas anotações, né? E lá no momento onde eu tenho todo o planejamento feito, que eu vou encerar o caso, eu tenho que abdicar de requisitos estéticos, que nós vamos ver as referências estéticas depois ali. E também no momento que eu estou executando na boca de um paciente resinas compostas ou um tratamento de reabilitação, eu tenho que ter um checklist estético, eu tenho que ter aquilo tudo na minha cabeça. Vamos lá. Há uma série de referências que devem ser consideradas para promover a harmonia completa dos dentes, lábios e gengiva com o rosto. Por onde começar e quantas etapas seguir diante do desafio de tornar o sorriso mais bonito e harmonioso? Essa dúvida torna-se angustiante para os profissionais que sempre tiveram um olhar voltado exclusivamente para dentro da boca. Então, a gente sempre olhou muito para os dentes, para dentro da boca, e não teve essa comparação com o rosto para fazer essa composição, e hoje em dia essa composição do facial é super importante. Quais e quantas etapas seguir para esse nosso protocolo, essa nossa metodologia de planejamento estético? Anamnese 1, protocolo fotográfico e moldagens de estudo 2, planejamento estético, que inclui análise facial, labial, intrabucal e dental, e execução dos tratamentos. Então a gente vai trabalhar durante agora até o fim da aula em 4 etapas. Etapa 1, anamnese estética. Gente, isso aqui eu realizo isso aqui na minha clínica, no meu consultório, tá? Eu faço anamnese, eu faço primeiras consultas eventualmente de pacientes, mas às vezes o paciente já faz anamnese lá numa prancheta que ele anota todas as características dele já na sala de espera, depois eu só confirmo na primeira consulta. Mas quando o paciente vem para uma avaliação estética, a minha equipe lá de funcionários já faz esse filtro, já sabe que é uma avaliação estética. Então, como é que eu conduzo isso? Eu faço uma consulta de 30 minutos, tá? E o paciente está bem consciente que ele vai lá conversar comigo. Então, são 30 minutos. Ali nesses 30 minutos eu coloco ele na minha cadeirinha de escritório, ali na minha mesinha, não boto ele na cadeira odontológica, eu fico sozinho com ele na sala. E ali eu converso, troco ideias, quero saber do passado dele, se ele teve algum trauma, o que ele busca, o que incomoda, o que ele conhece sobre odontologia estética. E ali eu tento ser o psicólogo dele, né? E tento captar todas as informações possíveis, tá? Eu tento deixar ele leve, relaxado, converso sobre vida pessoal. Ali é um momento de conhecimento mesmo, de sintonia. Já vou fazendo algumas anotações durante isso. Nos últimos 5 minutos eu coloco ele na cadeira só para mim ter o primeiro visual dele intrabucal e labial ali, porque na conversa eu já estou enxergando, né? Mas quando eu coloco ele ali, 5 minutos eu já dou aquela olhada, sento na cadeira com ele de novo ali, faço mais algumas anotações e já libero ele para uma segunda consulta, que daí eu já vou para uma etapa um pouco mais importante, que é a etapa do protocolo fotográfico e das moldagens de estudo. Essa consulta eu posso dividi-la em duas, tá? É uma consulta de 1h15, 1h30, 1 hora, para quem está um pouquinho mais afiado. Tá? Pode ser dividido em duas, eventualmente eu divido em duas, eventualmente não.
Eu faço um exame clínico detalhado daí, tá? Anoto tudo que preciso anotar com relação à clínica, parte clínica. Faço uma profilaxia ali se for necessário. Faço um registro do arco facial para montar em articulador semi-ajustável. Requisito exames complementares, as radiografias. Faço a moldagem para poder montar o articulador depois e faço um protocolo fotográfico, certo? Para o protocolo fotográfico, esse é o equipamento que eu uso, tá? Ele é uma Canon T7i, é uma baita de uma câmera, na verdade, tá? É o legítimo ditado aquele do cara que tem uma Ferrari e não tem carteira. Eu não uso 80% dos recursos dela. Eu tô com um curso marcado de fotografia já há tempo. Sempre acontece alguma coisa que eu não consigo fazer, mas eu peguei algumas informações já com esse professor mesmo por internet, por umas aulas que ele deu de graça no YouTube que eu fiz. Eu peguei, fui atrás, gostei do professor. A gente está se comunicando para mim fazer essa aula, inclusive o equipamento foi recomendado por ele. É um equipamento top dos top, mas sinceramente não é necessário para fazer fotos protocolares de tratamentos. O celular funciona. Eu comprei o equipamento porque eu estava pensando em fazer mestrado, eu sabia que eu ia utilizar bastante. Eu estava fazendo muitos casos de estética, então eu resolvi comprar o equipamento. Tá? Então essa é a câmera. Esse é o flash da Yangnu, é um Twin, tá? Foi recomendação do professor também, mas o circular funciona tão bem quanto. E essa é a lente macro 100mm da Canon, tá? Esse equipamento todo saiu 14.500, se eu não me engano, mais ou menos isso. Só a lente foi 6.500. Eu comprei ela nova, ela não existe muito no mercado secundário, é difícil comprar lente usada. Então eu comprei ela nova, a câmera é semi-nova, eu paguei 4.500 e o flash novo também, paguei quase 3, coisa assim, tá? O equipamento é show, eu recomendo, mas não é 100% necessário, dá para ir com calma, né, para não investir tanto no equipamento desse. Mas isso aí dura uma vida, né, bem cuidado, dura uma vida isso aí. Até tem um mercado secundário, no momento que tu quiser evoluir, tu passa para frente. Acho que vale a pena. É o equipamento montado. Esse é o alginato que eu tenho usado mais para fazer as moldagens e montar em articulador, tá? Esse é o gesso especial que eu tenho usado para esses modelos. Importante, ó, 100 miligramas para 25 ml ali, ó. Eu tenho feito na balança, eu tenho feito bonitinho, certinho, porque custei muitos anos para fazer isso, sempre tentei fazer no olho, sempre acertei fazendo no olho, mas a gente vai estudando e vai entendendo que o negócio ele é feito para ficar bom quando a gente segue a regra. Então eu fiz algumas aulas, professores já me alertaram sobre isso e eu comecei a utilizar, já que são quando a gente monta no articulador e a gente quer descobrir ali a MH e a relação cêntrica, qualquer detalhe de distorção já dá alteração na nossa posição condilar. Então eu preciso de exatidão isso aí. Então eu e minha secretária a gente já está acostumado a usar tudo bem certinho. Então vamos lá. Observar o rosto sob vários ângulos é fundamental para uma análise criteriosa das imperfeições do sorriso. Que isso aí é o protocolo fotográfico, né, gente? Hoje a gente sabe a importância que tem isso aí. O meu protocolo, que eu vou passar para vocês, tem 18 tomadas fotográficas, tá? Existem diversos protocolos de fotografia na literatura, com 60, 70 fotografias, tá? Eu peguei eu costumo fazer isso aqui, me ajuda bastante. Eventualmente eu posso lançar mão de uma outra tomada oclusal, que eu não lanço aqui no protocolo, tá? Mas basicamente para um tratamento estético eu sempre faço essas 8 aqui, e é meio que um padrão meu. Consulta de foto, o cara senta e essas 18 fotos que eu faço. Isso aqui, o cara que tá com a mão ali faz 5 minutos, né? 5, 10 minutos tá pronto, é uma barbada. Então, fotografias frontais e laterais do rosto com o paciente sorrindo. Isso aí eu vejo a harmonia do rosto sorriso através das linhas, tá? Então, o paciente tem que estar com a linha pupilar paralela ao solo, paciente em posição de relaxamento com a boca fechada, e posição de relaxamento com a boca aberta, e paciente sorrindo. Paciente sorrindo, paciente em relaxamento, paciente com a boca fechada. Paciente sorrindo, paciente em relaxamento, paciente com a boca fechada. Então as fotos de rosto são essas.
tá? Fotos frontais da boca, aí eu faço análise labial e análise dental. Então, paciente sorrindo, paciente em relaxamento, paciente sério. Fotografias frontais intrabucais, perdão. Aí eu vejo o encaixe oclusal, a saúde gengival e a altura das papilas. Posição do paciente, linha pupilar paralela ao solo, paciente MH com auxílio de abridor e paciente em topo, o paciente relaxado com auxílio de abridor. Vamos lá. Então, foto intrabucal, paciente em MH, foto intrabucal, paciente em topo. Fotografias laterais intrabucais, classificação da oclusão, restaurações aparentes e cor. Posição do paciente é a mesma, tá? Fotos laterais em MH, em topo. Em MH, em relaxamento, vamos dizer assim. Então, gente, o protocolo fotográfico é esse, tá? Eu, com esse protocolo fotográfico, exames complementares, exame clínico, anamnese, modelos montados em articulador, eu consigo começar a etapa 3, que é o planejamento estético, tá? A gente vai seguir, eu vou mostrar para vocês depois como a gente analisa ali com algumas linhas de referência bem legal, tá? Mas vamos lá. A gente vai seguir 3 linhas de trabalho aqui quando a gente começa o planejamento. A gente vai encerar esse caso, tá? Vamos diagnosticar, planejar, decidir e encerar para confecção de mockup e transferência para a boca do paciente para confecção de peças idênticas, geralmente usado para reabilitações cerâmicas, tá? Então isso aqui no momento que a gente vai fazer esse enceramento, tanto a gente, o laboratório, ou um pouco a gente, um pouco o laboratório, o checklist estético aqui vai estar que tá na mão, né? As referências para esse checklist vêm daqui a pouco. Uma outra forma da gente seguir, planejar, é a gente encerar para a confecção do mockup para visualização da boca, da dimensão, dos requisitos estéticos necessários. Tá? Então, esse aqui é vamos dizer assim, é um planejamento estético funcional, para mim ver como é que vai ficar, já posso dar algum acabamento, algum detalhe, para uma futura execução, ou em resina, tá? Ou simplesmente para mim entender que ele está com algumas interferências, eu vou ter que remover oclusais, ou para mim encaminhar para um ortodontista e a gente planejar o caso junto, certo? Uma outra linha que a gente vai seguir é encerar para estudo do caso, visualização dos requisitos estéticos e definição da dimensão vertical, de acordo com o tamanho dos dentes. Então isso aqui geralmente é usado para reabilitações com resina composta, onde não haverá grandes alterações de dimensão. Então são casos que eu posso até aumentar dentes, posso até mudar um pouco a dimensão, mas esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, tipo de planejamento, eu não vou mandar isso para o laboratório eventualmente. Eu vou começar o meu enceramento sem necessidade de um mockup muitas vezes. Eu vou encerar mais para treinar. Então, esse caso eu vou fazer ali, vou aumentar um pouquinho os dentes, aumentar um pouquinho a mordida, vou fazer 10, 12 facetas, e aumentar um pouco as oclusais dos inferiores. E eu mesmo vou encerar, vou entender o tamanho ideal dos dentes, vou encerar o primeiro, encerar o segundo, encerar o terceiro, posso encerar algum inferior, posso mandar para o laboratório encerar o resto e me devolver, ou eu mesmo posso nem encerar o resto, mas já ter uma ideia ali dos 6 anteriores, posso até fazer isso muitas vezes com resina composta, tá? Isso é mais um treinamento para mim executar lá no paciente. Então, nesse momento, eu também vou ter que lançar mão dos requisitos do checklist estético e na hora da execução, principalmente. Tá? Mas eu, algumas vezes, faço esse tipo de trabalho. Eu estudo, entendo o que vai ser feito, insero na mão mesmo, ou com cera ou com resina, às vezes com resina, acho a dimensão ideal, insero os 6 anteriores, os 6 inferiores, já tenho uma visualização de como vai ficar aquela dimensão, como vai ficar o sorriso, como vão ficar as linhas, eu não preciso encerar o resto. Já vou para a execução. Mas as referências são sempre as mesmas, tá? As referências que nós vamos começar a ver agora aqui, algumas referências da literatura mesmo. Vamos lá.
Todas as modificações em um sorriso devem ser planejadas a partir de análise do rosto, dos lábios e do sorriso. Essas análises funcionam como balizas do projeto. Qual a importância do análise facial? Planejamento e comunicação. Gente, muitas vezes a gente sabe que o problema não está nos dentes, né? Muitas vezes não está nem no sorriso, não está nem na boca. Tá? Então, com análise facial, com o traçado de algumas linhas ali que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue definir bem se não é a sobrancelha que está torta, se não é a comissura labial que está torta, se não é a asa do nariz que está em posição diferente, se não é o canino que está errado. A gente consegue avaliar diversas coisas. Inclusive se o problema é dentário ou se não é. Isso nos facilita a comunicação com o laboratório e comunicação muito importante com o paciente, né? Mostrar a foto dele para ele, explicando o que cada coisa, cada lugar de cada coisa, que é onde a gente pode chegar, a limitação que um dentista que vai trabalhar com o dente pode chegar, e aí a gente pode encaminhar isso aí para um especialista, para um plástico, para um harmonizador. Então, gente, eu uso essas linhas, tá? Eu vou mostrar cada linha para vocês, mas a gente consegue dividir elas verticalmente, em linha média e as linhas da asa do nariz, que mostram a posição dos caninos, e consigo criar linhas paralelas, linha da sobrancelha, linha interpupilar, linha da asa do nariz, linha de comissura, linha do plano oclusal, e aí eu consigo ver certas diferenças. Nesse caso a gente vê que a linha de comissura, a comissura dela é diferente. Aqui a comissura está lá em cima e aqui a comissura está aqui embaixo. Ela tem o sorriso mais alto desse lado. Eu mostrei isso para ela. Isso é uma coisa que eu não consigo resolver com resina ou com cerâmica. Aí já facilita o nosso trabalho. Então as linhas médias, ponto de referência, que são as verticais, linha asa do nariz e canino, determina a posição do canino, e as horizontais, que devem ser sempre paralela entre si e o plano horizontal. Linha da sobrancelha, linha pupilar, linha da asa do nariz, linha da comissura e linha do plano oclusal, como eu falei para vocês antes. Corredor bucal é super importante, é a distância da comissura labial e a vestibular dos dentes posteriores, é aquela parte escura, aquele corredor. Aquilo ali, ele tem gente que classifica ele, algumas referências aí que classificam ele, alguns autores, em 3 categorias, tá? Classe 1, 2 e 3, mas assim, a gente tem que ter uma ideia que o corredor ele não pode ser muito estreito, ele não pode estar escuro, ele não pode ser muito aberto ao ponto de estar encostando nas bochechas, na parte interna das bochechas, ele tem que ser intermediário. Aqui, eu estou trazendo essa foto aqui bem corriqueira, aí, que bastante gente usa, né, para a gente ter uma ideia sobre linha média, da importância da linha média. Né? Que muitas vezes o paralelismo da linha média já nos favorece muito. Tá? A gente tem um pouquinho de desvio de linha média, não é tão importante quando a gente tem uma linha média centralizada, porém angulada, desviada. Tá? Então a gente vê o antes e o depois do Tom Cruise, e a gente vê o depois dele como ele tem a linha média desviada, porém paralela, e isso torna ele atrativo, vamos dizer assim. Esse caso aqui, eu estou trazendo um caso meu, tá? Parece uma brincadeira minha aqui para aula, mas não é, é pura verdade, tá? Essa aqui é a minha sogra. Eu entrei na família como dentista, uma pessoa super para frente, super inteligente, uma batalhadora. Eu não deixei ela ficar com os dentes desse jeito. Então aqui eu reabilitei ela, eu fiz cerâmica com zircônia nos posteriores. Esse central aqui é uma cerâmica pura que eu fiz nova e o resto eu fiz em resina. Eu consegui melhorar um pouquinho a posição da linha média, mas eu consegui melhorar muito a inclinação dela. Né? Então o resultado para mim aqui é foi muito favorável. Ela gostou muito, nossa, né, valeu muito a pena. Mas essa cerâmica amarelinha aqui, mais amarelinha, incomoda. De vez em quando ela manda mensagem para minha esposa me manda, e daí eu mando para ela essa foto de volta, e ela fica uns 2 meses sem me mandar. Mas ela está incomodada com essa cerâmica mais amarelada. Eu vou ter que trocar provavelmente daqui uns dias, já faz uns 2, 3 anos que eu já fiz esse caso. Mas aqui mostra a importância da linha média paralela. Corredor bucal, como eu falei, não traz harmonia para nós esse espaço, e aqui um corredor bucal bem harmônico.
Isso aqui é só por curiosidade, como eu falei antes que ia ter algumas curiosidades, tá? Que é a morfopsicologia facial. Isso aqui eu até achei interessante, eu li sobre isso, né? E achei interessante, assim, deu vontade até de ler mais. Mas eu não uso muito, eu particularmente não uso, mas para vocês saberem que existe, se quiser conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Posso passar as referências específicas depois que está aí no fundo da aula, no fim da aula. Mas a gente consegue perceber sinais pessoais da pessoa através das partes do rosto. Então, a parte superior a gente vê a adaptação intelectual dela, a parte média a gente vê a vida sentimental e a parte inferior a gente consegue perceber sinais da sensualidade. Então, através da imagem da face, a gente consegue perceber sinais individuais, pessoais, sentimentais de cada pessoa. Estudo sobre estudos, né? Isso aí são estudos feitos, diversas, uh, diversos estudos reunidos, montando estratégias, chegando a uma média de padrões que eles buscam essas adaptações aí. Só como curiosidade. Forma do rosto e forma dental, tá? Então, vai chegar um ponto que nós vamos ter que entender sobre a forma do dente, tá? Só que eu estou falando um pouco de análise facial aqui ainda. E aqui a gente pode ter a gente pode buscar esse recurso, ó, que é se basear na forma do dente pela forma do rosto do paciente, que é traçar essa linha e ela inverter ela é a forma do dente do paciente, do central do paciente. Tá? Eu não uso isso aqui, tem algumas referências isso aí, tá? Mas eu não uso, mas a gente pode lançar mão desse recurso em algum momento, tá? Mas eu vou explicar outras maneiras de a gente buscar a forma dos dentes aqui depois, principalmente pelos dentes vizinhos, tá? Por fotos antigas do paciente, pela característica feminina, masculina, de idade do paciente, a gente consegue buscar a forma do dente ideal. Isso aqui é um recurso quando a gente não consegue alcançar nenhum outro, a gente pode ir para esse. Então, a análise facial lateral, tá? Eu consigo ver a linha do lábio superior, a estética gengival, linha do lábio inferior, amplitude do sorriso, posição dos dentes superiores com relação ao lábio inferior, classificação oclusal, restaurações aparentes. Aqui nessa foto eu consigo ver fazer essas análises. Mesma coisa aqui, linha do lábio inferior, posição dos dentes, profundidade dos dentes. Na foto frontal sorrindo eu vejo a estética vermelha, a altura do sorriso, forma dos dentes, borda dos dentes superiores e inferiores. Aí, a altura gengival, contorno gengival, altura do sorriso, borda dos dentes inferiores com relação ao lábio inferior. Isso tudo eu consigo examinar nesse protocolo de fotografias. Na foto frontal da boca em repouso, super importante, quantidade de exposição dental superior e inferior. Então isso aqui, gente, para homens o incisivo pode aparecer 1 milímetro a 2, para as mulheres de 2 a 4, podendo chegar a 6. É muito importante isso aqui, porque isso aqui nos ajuda demais a planejar o caso. Tá? Às vezes a gente olha, vamos aumentar um pouco dos dentes, vai ficar show e tal. E acontece isso comigo. E quando aconteceu esses dias ainda, assim, conectei com a minha aula até. E eu olhei, já tá meio planejado na minha cabeça, não tinha traçado linha ainda. Chamei ela para o protocolo fotográfico. Quando eu fiz essa foto, eu antes de fazer a foto, estava com a máquina na mão, olhando para a paciente assim, pela câmera ali, eu já vi, não vou poder aumentar. Já senti que já estava no limite. Então essa foto nos ajuda muito, essa referência. Entrando na análise dentro gengival, gente, tá? Estética branca e estética vermelha, eu vou dividir em duas partes, certo? Então a gente saiu um pouco da análise facial, labial e vamos para a estética branca e estética vermelha. Estética vermelha, então, gente, exposição gengival, tá? Existe uma classificação aqui, de classe 1 até classe 5, que dá característica do sorriso alto, sorriso médio, sorriso intermediário, baixo, sorriso que tapa todos os incisivos, tá? Existe na literatura, mas eu trabalho mais com essa referência aqui, tá? Que é o sorriso alto, sorriso médio, sorriso baixo. E aí, com essa referência que a gente tem que se preocupar, sempre buscando aqui de preferência um sorriso médio. Quando a gente pegar casos com sorriso baixo, mais fácil de trabalhar, mas acontece muito de a gente ter sorrisos altos e a gente tem que saber
trabalhar aqui nesses casos, lançar a mão numa estética muito mais delicada. Contorno gengival é super importante. Quando a gente tem os sorrisos baixo e médio, não é tão necessário, não é tão relevante, mas quando a gente tem alto, ele é super relevante. Então, o contorno gengival, a gente tem que sempre trabalhar com a base do zenith, que ele é o ponto mais alto da nossa coroa dentária, tá? E nos centrais e nos caninos superiores, o zenith ele está levemente para distal e nos laterais ele está bem centralizado. Então a gente tem que trabalhar com a posição do zenith correta. A altura gengival, tá? Deve ser paralela entre os incisivos centrais superiores, laterais superiores e caninos superiores. Então o que diferencia é a altura de uma categoria de dente para o outro, tá? Mas o importante, os centrais devem estar na mesma altura, os laterais na mesma altura, lateral com lateral, e o canino na mesma altura de canino. Sempre nesse desenho. Central, um pouquinho mais alto, lateral um pouquinho mais baixo e canino um pouquinho mais alto que o central. Ou mesma altura. Papilas interdentais estão na região anterior, elas têm forma piramidal e na posterior são mais achatadas. Tá? Então as papilas elas estão diretamente relacionadas aos pontos de contato, que a gente pode trabalhar, os pontos de contato, né? Restabelecer, e também a crista óssea, e daí muitas vezes a gente perde a crista óssea por alguns motivos, e daí realmente fica mais difícil de trabalhar. Então aí os espaços black space, e aqui a gente conseguiu restabelecer os pontos de contato, e conseguiu melhorar muito, restabelecer as coroas, conseguiu melhorar muito as papilas interdentais. Os pontos de contato tem que ter essa característica. Mais embaixo nos centrais, mais acima entre central e lateral e um pouco mais acima entre central e canino. É com esse desenho que a gente vai conseguir as papilas interdentais com boas características estéticas. A cor da gengiva, a melanina aparece bastante na gengiva, então a gente consegue identificar ali características da pessoa branca e pessoa negra. Tá? Isso aqui a gente tem que saber, tem que trabalhar, tem que usar. A gente lança a mão de muitas próteses cerâmicas, próteses totais, independente, e a gente precisa usar esse tipo de gengiva com cor. Vamos para a estética branca. Tá, gente? Isso aí são referências estéticas que eu estou trazendo para esse protocolo, para a gente ter como um checklist e aplicar ela em alguns momentos do protocolo, que são no momento de encerar, no momento de executar e em todo momento de planejar a gente tem que ter essas referências. A gente tem que ter as referências no computador, ou tem que ter na parede do consultório, ou tem que ter na cabeça. Então as proporções dentárias, gente, eu vou falar aqui muito rápido da proporção áurea, tá? Que ela calcula a largura do incisivo central de acordo com o lateral em proporção com a largura do canino, tá? Então, ela é mais complexa um pouquinho, ela é super esclarecida, consta bastante na nossa literatura odontológica, mas, sinceramente, eu botei ela aqui nessa aula para vocês terem uma ideia, mas é uma curiosidade, porque eu não uso ela, tá? Aqui uma foto das proporções, tá? Então tudo é proporção áurea, né? Tudo é matemática proporção áurea, que traz essa proporção, ela sempre traz a harmonia. Mas isso aqui é uma coisa para a gente estudar uma aula específica sobre proporções, ou sobre mais relacionado à estética branca e tamanho de dente, daí a gente pode lançar a mão dessa ferramenta, certo? Mas aqui no meu protocolo a gente usa a mesma tabelinha que eu lancei na outra aula, que é a tabela de proporções dentárias. E, gente, novamente, eu vou me basear na forma de dente, tamanho de dente, pelos dentes vizinhos, por fotos antigas, pela característica do paciente. E quando eu tenho muitos desgastes, que eu preciso de uma referência, eu venho para a tabela. Como eu já expliquei na outra aula, eu preciso dar uma aula um pouquinho mais específica sobre esse assunto para falar sobre a tabela, porque ela é um pouco mais complexa de explicar, mas funciona super bem e é rápido para pegar. Então vamos lá. Simetria entre os lados direito e esquerdo, tá? Como eu falei antes. Ah, não, desculpa, eu falei antes da altura da gengiva, né? A altura do dente. Aqui não, aqui é os dentes iguais. Quanto mais parecidos os centrais forem
em primeiro lugar, em segundo, os laterais um do outro, em terceiro, os caninos um do outro, mais estética vai ter o nosso caso. Então a gente tem que sempre buscar a simetria entre os centrais e laterais e caninos, nessa ordem, certo? O arco de sorriso, tá? As bordas incisais dos dentes superiores formam um arco que acompanha suavemente o contorno do lábio inferior. Essa linha passa pelas bordas incisais dos centrais e pela ponta das cúspides dos caninos. Então isso aqui é super relevante. A gente sabe que um sorriso que tem a curva do lábio, que contorna o lábio, ele é muito mais estético. Um sorriso reto já começa a perder um pouco dessa harmonia, e um sorriso invertido a gente não consegue aceitar. Inclinação e angulação das coroas dos dentes, tá? Sempre baseado na linha média. Centrais levemente angulados, laterais um pouquinho mais angulados que os centrais e caninos um pouquinho mais angulados que os laterais. E de pré-molares para trás, todos seguem a mesma angulação do canino, sem alteração. Essa é a referência. Tá? Ó, do canino para trás, tudo igual. As ameias interdentais, lá nas bordas incisais, tá? Quando elas são muito retas, elas indicam, né, um pouco mais de envelhecimento do paciente, e quando elas são bem arredondadas, jovialidade. Então a gente tem que entender a característica de cada um para a gente poder fazer esse detalhe. Elas têm uma forma de V invertido, tá? Entre os centrais, ela é um V estreito. Entre central e lateral, ele é assimétrico, é mais tortinho. E entre lateral e canino, ele é um V amplo. Essa é a nossa referência. Forma e cor, então, gente, chegando no final. 41 minutos de aula. Não mais importante, não menos importante, né? Então, existem várias referências na literatura também falando de outros tipos de forma. Eu sempre trabalho e tenho na minha cabeça como referência as três principais, que é a triangular, oval e quadrangular. Quadrada, a gente pode ver bem aqui, bem claro. A oval sempre no rosto feminino, talvez ela seja a mais bonita de todas as formas. A quadrada um pouco mais no masculino, mas varia, não quer dizer, cada um tem a sua característica. Aqui a gente pode ver uma imagem do dente bem triangular, do dente bem oval e do dente mais quadrado. Cada um com a sua característica, buscando referências nos dentes vizinhos, nas características do paciente, na idade, no sexo e em fotos antigas, para a gente chegar na forma do dente ideal, podendo até lançar a mão daquela ferramenta que eu mostrei antes, que é a forma do rosto invertida, para o dente central. Gente, cor! Simplesmente a cor. A mais importante de todas as características estéticas. A mais relevante é a que mais chama atenção. Tá? Então a cor, ela tem muito mais de uma aula para falar dela. Eu espero dar uma aula de cor de dente e resinas para vocês no futuro, porque é o trabalho que eu vou fazer, vai ser sobre cor em resinas, tá? Então não tem como eu entrar muito a fundo aqui em cor, porque a gente sabe que a gente olha e vê a cor e já tá ali o defeito, já tá ali o problema, já tá ali a desarmonia, e é ali que a gente tem que trabalhar. Então, vamos ter que estudar muito cor para a gente saber e praticar muito, porque a cor é prática também. Não tem como a gente entender a teoria da cor e querer aplicar achando que vai acertar. Tem que ter muita prática, muito olho, muita repetição, muita repetição. Então, eu trouxe esse artigo super novo, tá, de 2021, de um periódico que o professor me recomendou, o professor Luiz Henrique, tá? Um periódico super bom. E eu catei esse artigo aqui, li todo ele. Então, o que ele pegou? Ele pegou profissionais da odontologia, recém-formados, especialistas, experientes, pegou diversos leigos, 1040 pessoas, parece, colocou imagens, tá, com diferenças de altura de sorriso, de altura de gengiva, de contorno labial, de tamanho de central, diastema, um monte de referência estética alterada, e aquelas pessoas tinham que saber o que mais, fazer né, eles fizeram um nivelamento do que mais
incomodava, tá? Então, o que eles concluíram? Que o que mais incomoda é a cor e o diastema. De todos aqueles requisitos, a cor e o diastema é o que mais incomodava, o que mais chamava atenção. Então isso aqui eu estou seguindo as dicas do professor, como ele é meu orientador, eu decidi também usar as mesmas ferramentas que ele usa para facilitar a nossa comunicação. Eu até recomendo para vocês, porque é muito legal de usar mesmo, tá? Então eu estou usando o Paperpile, eu estou pegando alguns artigos para ler, livros para ler, tudo, então eu estou sempre com o Google Docs ali no cantinho, né, numa aba no computador ali, e quando eu vou ler algum artigo ou algum livro, eu já deixo o Google Docs ali. Se me interessa, principalmente alguns artigos sobre cores, sobre resina e sobre estética, se eu vejo que está relacionado, eu já vou no Google Docs e já começo a escrever alguma coisinha relacionada àquilo que eu estou lendo e já puxo automaticamente a referência para lá. E foi o que eu fiz aqui, ó. Então, naquele estudo, o que diz? Nesse mesmo estudo, tanto para leigo quanto para os observadores com experiência em tratamentos dentários, estudantes, dentistas e especialistas, as referências como o nível margem gengival, proporção maxilar de dente anterior para a largura do dente, arco do sorriso invertido, linha de comissura inclinada, baixo nível de sorriso, largura para comprimento anterior da proporção de dentes, inclinação da linha média, inclinação do plano oclusal, desvio da linha média, alto nível de sorriso e assimetria de bordo incisal e incisivo central. Foram classificados como parâmetros baixo e médio quando relacionados à cor e diastema. Então, a importância da cor a gente tem que levar em consideração e tem que estar sempre buscando. Gente, até agora a gente só analisou, moldou, fotografou e planejou, tá? Então, durante esse processo de análise, de estudo, de enceramento, a gente vai lançando mão do checklist, certo? Chegar na hora da execução, a gente saber qual tratamento escolher, se vão ser cerâmicos, se vão ser resina, se vai ser uma reabilitação total, se vão ser uma faceta, duas facetas. É claro que a gente não vai lançar mão desse protocolo todo para fazer uma faceta de pré-molar, ou uma oclusal de molar, ou muitas vezes uma faceta de lateral. Mas em casos de várias facetas, em casos de reabilitações, em casos muitas vezes de duas facetas, é importante a gente lançar a mão de todo esse protocolo. Vai nos facilitar. Para concluir, é de fundamental importância conhecer os aspectos estéticos, tanto dentários, gengivais e faciais, para atingir a excelência em tratamentos restauradores e reabilitadores. Tenha um protocolo clínico de planejamento, seguindo referências estéticas pré-estabelecidas e individualizando cada caso de forma especial, sempre baseado em referências científicas, em evidências científicas, perdão. Podemos encontrar formas adequadas de tratamento e uma alta taxa de sucesso dos mesmos. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Terminamos por aqui. 48 minutos.